Olá, amigos. Bem-vindos ao quarto e pretendemos que seja o último episódio. Temos essa intenção, né, de conseguir finalizar dentro de um tempo relativamente breve esse tema sobre o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Nos outros 3 episódios, nós abordamos a questão da centralidade da caridade na revelação divina, naquilo que Deus deseja de nós. Agora, nós iremos desenvolver os termos caridade e salvação, porque da mesma forma que a própria máxima, fora da caridade não há salvação, perdeu um pouco do seu significado profundo que nós estudamos nesses 3 capítulos anteriores, em função da repetição, né, que tudo aquilo que a gente repete com muita frequência, nós corremos o risco de perder o sentido, de perder a compreensão, de perder a profundidade. Mais uma vez a gente cita o ditado popular que diz que quando a gente perde alguém é que a gente dá valor. Então, da mesma forma, caridade e salvação foram 2 palavras que tiveram seu sentido corrompido pelo uso, pelo tempo, pelo significado que se lhes atribuiu. E caridade, então, ficou muito relacionado à questão da esmola, do dar daquilo que nos sobra. E quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o sentido real, profundo da palavra caridade, como a entendia Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, nós temos como resposta 3 diretrizes e nenhuma delas se trata de caridade material, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as ofensas, os erros dos outros e o perdão dessas ofensas. Então a gente percebe que a caridade material talvez não seja o cerne. Até porque nós somos espíritos. E Jesus, quando falava conosco, falava para espíritos imortais, não para os corpos perecíveis. As próprias curas que ele realizou eram instrumentos pedagógicos para que nós curássemos as nossas almas, as nossas paralisias, as nossas cegueiras emocionais, espirituais, nossa falta de habilidade de enxergar o mundo, de enxergar o outro. Porque todos aqueles que ele curou desencarnaram. Mas nós aqui não queremos retirar a necessidade da caridade material, porque afinal de contas nós somos seres mortais sim, mas vivendo na carne, habitando um corpo de carne e que tem fome, que tem sede e que adoece. Então ela é muito importante sim. O que os espíritos nos recomendam a falar da benevolência é que junto com o pão, junto com o agasalho, você endereça àquela pessoa uma palavra, um sorriso, que você vibre o sentimento de amor que te move naquele momento, que nós cuidamos para aquilo que nos mova não seja a intenção de encontrar um bom lugar no céu. Ainda quando é isso que nos move, não ficaremos sem resposta, porque todo e qualquer bem é considerado. Efetivamente não terá o peso da caridade feita, eivada de amor,
É aquela questão do óbolo da viúva. Um tostão que ela colocou no gasofilácio, se fôssemos colocar numa balança, aquela moedinha que ela ofertou diante dos sacos e sacos de dinheiro que os fariseus colocavam lá e as pessoas de posse, a gente pode ter certeza que aquela moedinha ia puxar a balança. Porque enquanto os outros davam do que lhe sobrava, ela deu do que lhe faltava. Um mérito há em dar daquilo que nos sobra. É mérito, sim. Mas muito mais mérito há de dar daquilo que nos é necessário. Então, que nós não deixemos de fazer a caridade material, mas que ela venha acompanhada da boa vontade, do sorriso, da empatia, do amor. E então nós temos a caridade espiritual, que é a mencionada na questão 886 em essência. E há 1000 formas. As pessoas podem pensar, mas qual é essa caridade espiritual? Meu Deus, quantas coisas que nós podemos doar. Tempo, atenção, trabalho, aptidão, conhecimento, inteligência, tolerância, indulgência, perdão, carinho, abraço, amparo, consolo, simpatia, orientação, sorriso, amor. Na oração de São Francisco nós encontramos pelo menos 8 formas de praticar a caridade que não movimenta nada de material. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E é muito justo que seja assim, porque se fora da caridade não há salvação e caridade fosse apenas as questões materiais, como que o pobre, a pessoa que não tem recursos materiais, encontraria salvação? Não faz sentido algum. Mas em tudo, a intenção é o que move. E sobre salvação? Muito se falou sobre salvação e talvez o que tenha ficado no nosso inconsciente coletivo seja uma ideia de que salvar, nas palavras de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 38, que salvar fosse arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurassem de imediato entre os anjos do céu. Como se um guindaste viesse e nos içasse da condição que nós estamos na terra, muitas vezes lamentável, por conta das nossas próprias escolhas e da falta de arrependimento, de consciência, e nos levarmos, nos içarmos aos céus, sem que a gente precisasse movimentar nada da nossa transformação, da nossa boa vontade. Então, ele continua esclarecendo o que é salvar, o que é salvação. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter seu trabalho incessante no bem, para que o mal se extinga no mundo.
Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se, alguém para educar os outros. Com essa explicação de Emmanuel, nós acreditamos que conseguimos resgatar o sentido de salvação. Salvar-se é evangelizarmos-nos de dentro para fora, tendo conseguido apreender a essência do que o Criador deseja de nós, que foi colocada por Kardec lá no centro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos conduzindo naquela escada ascensional que falamos nos capítulos anteriores, até que encontrássemos a caridade, a compreendêssemos, a abraçássemos, passássemos a nos ver como agentes do amor de Deus, aqueles que têm por dever permitir o fluxo desse amor na terra, entre os homens. Então, meus queridos, para terminar, essa afirmativa, fora da caridade não há salvação, ela é totalmente inclusiva, ao passo que, se nós permanecêssemos com a ideia de que fora da igreja ou fora da verdade não há salvação, nós estaríamos abraçando propostas exclusivistas que deixariam de fora alguns dos filhos de Deus. Fora da caridade não há salvação. É o centro. E é a lei moral que coroa todas as outras lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, a 10ª lei. Lei de justiça, amor e caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade e humildade, como nos apresenta o capítulo 15. São as bases de todas as outras virtudes, porque é quando nós nos reconhecemos servos e agentes de Deus. Fora da caridade não há salvação. Não é frase de efeito, não é promessa de amizade, é lei. E as leis divinas se cumprem a despeito do que possam as suas criaturas compreender e aceitar a respeito delas. Que possamos acolher e sermos agentes de Deus na Terra. Muito obrigada por estarem conosco. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.